Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem, faz anos que eu não gravo aqui pro canal. Só para dar um pequeno overview. É, eu não tenho gravado, não tenho trazido nada pra cá, simplesmente por causa da vida, né? A gente vai trabalhando, a gente vai fazendo as coisas e os focos acabam mudando. O canal nunca foi uma ideia de ganhar dinheiro, ficar popular, etc. Claro que se rolasse, maravilhoso, mas nunca foi a ideia. Eu sempre segui uma rotina de trabalho mais CLT padrão. Então, rotineiramente me dá vontade de fazer algum vídeo, de fazer alguma gravação, ou então streamar alguma coisa. Aliás, eu tô streamando aí rotineiramente jogos. Eu streamei Dark Souls 1, 2 e 3, matando todos os bosses. E streamei também o Elden Ring, matando todos os bosses. Acho que o Elden Ring ficou até salvo aqui no meu canal do YouTube. Foi uma longa jornada, confesso. Aproveitei ali minhas férias e demorou bastante. E eu também streamei o Shang, né? O novo jogo, o Shang Fallen Feathers. Enfim. O jogo que saiu recentemente. E agora eu vou trazer um pequeno review pra vocês do jogo, tá? Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar fazendo vídeo, eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai durar, vou tentar deixar ele mais sucinto possível, mas eu tentei dividir aqui a nossa análise em 6 grandes temas. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, e eu já peço desculpas, tá? Como eu não tenho tanto tempo hábil, é muito provável que a edição vai ficar um pouquinho parada, a gente vai ficar um pouquinho parado olhando aqui pro nada, mas eu vou tentar colocar durante a passagem do vídeo exemplos daquilo que eu vou falando, tá? Então, quando eu falar dos bosses e roupas, talvez eu mude um pouquinho aí dentro do vídeo pra vocês. Mas vamos lá, começando pela história, tá? O Shang Fallen Feathers, você vai acompanhar a história da personagem, o Shang, que é uma mulher, ela deve ter por meio aí de 28 anos, 29, não sei, que acorda em uma caverna, carregando uma espada e com um dos seus braços marcado com penas. Dá pra ver aqui na imagem que é mais ou menos isso, né? No caso, a minha tá com o machado na mão, mas isso daí tem mais a ver com a minha build. Mas dá pra entender como que a personagem é. Ela é uma personagem bem clássica de Souls-like, não tem alma, tem pouquíssimas expressões, mas em alguns momentos você pode assumir o comando, ou seja, por mais de 90% do jogo, você vai ser só um espectador. Quem vai orientar a sua história, quem vai fazer as coisas acontecerem, quem vai fazer você se interessar pelo enredo são os NPCs e a história que cerca a personagem. Mas em alguns caminhos, né, você pode escolher o que vai fazer, ou uma resposta que pode acabar afetando alguma quest, ou uma resposta que pode abrir para você um caminho secreto ou a conseguir um item, tá? Então, em resumo, por mais que ela seja um personagem sem grande emoção, em alguns momentos diferentes de Dark Souls, que você vai passando pelos NPCs só ouvindo eles falarem, você vai ter como escolher algo, tá? Então, o jogo inicia-se dessa maneira. Basicamente, você sai dessa caverna onde você acorda e vai começar a explorar o mundo. Logo, você vai chegar ali na primeira bonfire, ou templo, né? Dentro de Shang, você usa esses templos aqui como grande bonfire. E lá você vai encontrar um médico, que é o médico do Templo Shu. Eu não vou nem tentar falar o nome dele, porque é extremamente complexo. E eu não tenho pronúncia em chinês suficiente para isso, tá? Só para deixar bem claro. Então você vai encontrar, ele vai falar sobre as plumas ou as penas que tá no seu braço e vai falar que isso tá acontecendo com diversas pessoas em diversas vilas da região. E isso basicamente vai ser o motivo inicial da sua história. Descobrir mais sobre essa epidemia e tentar entender o que está acontecendo com você, e principalmente porque você perdeu a memória. A ideia é que, como você está infectada, você tenha perdido parte da sua memória por causa dessas penas. E daí você vai tentar descobrir esse grande mistério. Só uma pequena dica para vocês.
enquanto vocês estiverem jogando, porque vocês vão ver que tem diversos NPCs dentro do jogo. E os NPCs é bem fácil de você ver aonde eles estão, porque eles ficam aqui, ó. Quando você chegar no templo, você vai ter a aba de teletransporte a partir do momento que você tenha dois templos ativos, né? Então, se você vier aqui, tá vendo que ali no cantinho, ó, no Templo da Reverência, tem um monte de fotinha cinzinha? Isso significa que nesse local tem todos esses NPCs para eu conversar. E aqui no Penhasco de Buda só tem esse. Ou seja, isso é um ótimo orientador para você conseguir não perder as quests. Lembrando que tem muita coisa que você pode perder em Wushang. Então tomem muito cuidado quando vocês forem explorar, garantam que vocês fizeram tudo possível dentro daquela área antes de passar para a próxima. Porque se vocês só derem sequência sem pensar muito, pode ser que vocês percam quests, e tem quests que afetam o final do jogo, tá? Só avisando vocês previamente. E é assim que inicia a história de Wushang. Você vai andar pelo mapa, explorando o mundo à sua volta e tentando desvendar o grande segredo da epidemia que está acontecendo. Obviamente, né, o enredo vai se expandindo, mais coisas vão acontecendo e você vai se aprofundando ainda mais dentro da história. É uma história que eu consideraria relativamente boa. Ela tem bastante reviravoltas, ela tem alguns interesses legais, e os NPCs que cercam a história, como um todo, são muito bons, tá? E agora, passando um pouco para design de personagem, a gente vai entrar um pouquinho até na parte histórica aqui do jogo, na verdade, na parte histórica que montou o jogo. O jogo ele é contextualizado no plano de fundo dele dentro da dinastia Ming. E a dinastia Ming ela durou de 1366 até 1644, então foi 276 anos de dinastia. E essa dinastia dentro da China, tá, obviamente, tá só deixando claro, o jogo ele se passa na China. Então, dentro da dinastia Ming, ocorreram algumas coisas importantes que vale a pena serem citadas para vocês, tá? E eu acho que uma delas, principalmente, na verdade, duas delas, tem interação quase que direta ali com o jogo. Algumas coisas importantes que aconteceram dentro da dinastia Ming. A construção da cidade proibida em Pequim, a reforma da Grande Muralha da China aconteceu dentro da dinastia Ming, a promoção do confucionismo, e isso daqui é importante citar, porque o confucionismo, por mais que ele não seja abertamente dito dentro do jogo, você vai ver referências históricas e também de filosofias que encaixam dentro do confucionismo. Então, é legal você ter esse background histórico, porque as frases e os textos que você vê dentro de Wushang, eles são muito filosóficos, e muito em parte disso é porque eles estão seguindo um molde implementado pelo confucionismo, tá? E outro ponto também importante nessa época é que a dinastia Ming, ela terminou, ela foi vencida, né? Ela foi derrotada pelos rebeldes. Então foi os próprios chineses rebeldes que não concordavam com as políticas internas da dinastia e outras coisas que acabaram fazendo a dinastia terminar e colocando dentro da era da dinastia Qing. Qing. Sim, eu não sei pronunciar, gente, foi mal. Outro ponto também interessante é que na dinastia Ming foi onde os portugueses chegaram à China e começaram a pregar o cristianismo. Inclusive, você encontra dois NPCs, eu não sei se tem mais, mas eu encontrei só dois que são portugueses e eles estão falando sobre o cristianismo e você consegue ainda pegar alguns gestos com eles, tá? Então, tendo todo esse portfólio por trás, você já entende que o design de personagem e de cenário vai ser todo rodeado dentro da dinastia Ming. Então, se você olhar para as roupas da Wushang aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem roupas que são característicos da dinastia Ming. Eu vou passar aqui bem rapidinho, porque tem muita roupa, tá? Então, assim, é muita coisa que você tem para olhar dentro de Wushang aqui, para você conseguir montar o personagem, né?
E as roupas eu vou, na hora que eu estiver falando dos sistemas, eu vou me aprofundar nos atributos delas. Então, ó, eu vou passar aqui bem rapidinho, mas isso daqui é tudo de capacete que eu tenho. Então, tem muita roupa que você pode usar dentro de Wusheng. E essas roupas, de fato, elas contribuem pro seu personagem e elas também são muito belas, tá? Então, vou pegar uma roupa aqui que eu acho que é extremamente bonita, só pra mostrar pra vocês, que é a roupa da criada do palácio. Essa roupa aqui é muito bonita, cara. E ela tem um efeito que dentro do jogo faz total sentido, tá? Eu vou só um pequeno detalhe, tá? O Shang tem muito essa ideia de você expor o corpo da personagem, tá? Então você vai ver que as roupas como um todo, elas são muito bonitas, tem toda a animação perfeita e tudo mais, mas elas são meio expositivas. E eu não, assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu sou meio irrelevante pra isso, tanto faz pra mim, mas não posso discordar falando que a personagem é muito bonita e as roupas que são usadas por ela são muito bonitas também, tá? Então, no contexto geral, o design de roupas do jogo é um design incrível e o design de cenário, eu acho que ele é médio. Por quê? Você vai ter cenários lindíssimos, como esse daqui, ó. Dá pra você ver o horizonte e tudo mais. Mas dentro do jogo, você vai ser muito guiado por caminhos. Ou seja, você não tem uma liberdade total pra explorar o ambiente, sabe? Então, você vai chegar num local, vai ter um caminhozinho pra você seguir. Esse caminhozinho vai te levar até um determinado item ou uma determinada coisa. E lá você vai conseguir evoluir dentro daquele mapa, né? Esse caminhozinho vai ter uma bifurcação aqui, uma bifurcação ali. E, consequentemente, você vai chegar em um novo templo, em um novo caminho. Então, resumidamente, não é um cenário tão abrangente. Eu não consigo, por exemplo, passar de um caminho para outro. Muitas vezes você vai ficar bloqueado por paredes invisíveis mesmo, tá? Não é tão comum, porque não são tantas paredes invisíveis assim, mas acontece. Só para deixar claro para vocês que isso vai acontecer e para algumas pessoas pode ser um incômodo. Eu tô mostrando para vocês aqui um caminhozinho, mas todo o cenário de Wusheng é rodeado nisso daqui, pessoal. Vocês vão chegar no caminhozinho, aí vai ter uma área um pouco mais aberta, você vai ter uma linha de inimigos aqui dentro, você vai enfrentar esses inimigos. Obviamente, tá? Esse aqui eu tô no New Game Plus já, então eu tô bem forte, ainda mais no comecinho do jogo aqui, ó, pra vocês terem ideia. Esse aqui é o primeiro boss, assim, não é nenhum spoiler, tá, gente? Porque é só um inimiguinho um pouco mais forte, mas eu tô muito forte, né? Então, tipo, não tem muitas dificuldades porque eu vou fazer aqui nesse momento. Mas, de qualquer maneira, você vai vivendo esses caminhos onde você vai explorando o ambiente e pegando itens, enfrentando bosses e chegando a novos cenários. Não é um mapa tão abrangente como, por exemplo, de Elden Ring, ou então, acho que até Lies of P tem um mapa um pouco mais aberto, onde você pode explorar um pouco melhor. O Shang tá muito centrado desses caminhozinhos, né? Que é muito comum em Dark Souls 1, 2 e um pouquinho no 3. A trilha sonora, como vocês podem ver, podem escutar, na verdade está tendo de fundo essa trilha sonora, ela não vai ser tão marcante. Eu, particularmente, não senti nenhuma trilha sonora tão impactante, tirando uma, que é bem no finalzinho do jogo, que é uma trilha sonora mais orquestral, mais glamurosa, e aí eu fiquei empolgado, mas ela é muito curtinha, ela dura tipo 10 segundos, e eu até num dos meus VODs aí, dentro do YouTube, vocês vão ver minha reação e falar, ué, já acabou? Por que não continua a música? A música é mó legal, e não continua, é só um trechozinho bem pequeno. O Shang contém 29 trilhas sonoras. Normalmente você vai ter essa trilha sonora que vocês estão escutando aqui pela exploração do mapa, mas nos bosses vão ter trilhas sonoras específicas. Como eu disse pra vocês, eu não senti
nenhum impacto nessas trilhas sonoras, tá? A grande maioria delas é bem apagadazinha. Uma ou outra você vai achar legal, mas nada demais, sendo bem sincero. E aí a gente já entra pra falar dos bosses, tá? Eu vou tentar deixar uma das bosses que eu achei mais bonita passando no fundo aí pra vocês. É realmente lindíssimo os bosses. O designer deles é incrível. Cada boss tem uma especificidade, né, dentro do jogo, que eu particularmente gosto bastante. Então, num contexto geral, você vai ter que explorar o mapa, vai ter que explorar para conseguir itens, vai ter que chegar no boss, enfrentar esse boss e você vai ter que estudar o boss. Isso é muito legal, tá? Tem bosses que você vai passar de primeira, igual eu passei em alguns. Mas a grande maioria você vai morrer uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes até você entender como aquele boss funciona e você conseguir passar. Uma coisa que é legal, que eu tentei ali, né, manter o meu personagem, ele tava forte, eu não segui nenhuma build de YouTube, nada do gênero, fui montando por conta, eu tava relativamente forte, mas uma coisa que eu achei legal é que, por ter uma dificuldade nesses bosses, e eu realmente senti essa dificuldade, você vai ter que usar consumível, você vai ter que montar uma estratégia para vencer aquele boss. Às vezes, da maneira que você venceu um boss, se você tentar vencer o outro, já não vai dar certo. E esse foi até um dos motivos que me fez ficar agarrado, acho que por 4 horas num boss específico lá pro finalzinho do jogo. Então, é legal. Os bosses, pra mim, são um ponto alto dentro de Shang. Algumas ressalvas pro boss final, que eu particularmente não gostei muito, mas tudo bem. Dá pra passar pano sobre isso, tá? Outro ponto também que são as mecânicas do boss, tá? Cada boss tem uma mecânicazinha específico, às vezes um debuff específico, às vezes uma maneira de lidar com aquilo que é bem particular. Eu acho que vale, quando vocês estiverem explorando e vencendo os bosses, vocês vão ter essa experiência, e essa experiência, pra mim, foi muito positiva, tá? Só um outro ponto que eu tenho que citar pra vocês, tem muito boss opcional em Wushang. Muito não, tô sendo exagerado, muito é demais. Mas tem bastante boss opcional e alguns desses bosses são vinculados a quests. Então se você, porventura, só passar batido e não se atentar às quests, você vai perder aí uns 4 bosses tranquilamente, tá? Fora que as áreas do jogo, né, aí só voltando no tema ali de áreas, às vezes elas são mais extensas do que parece. Então você vai lá, explora, 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 enfrenta um boss e pensa, opa, agora eu vou para uma próxima área. Só que essa área que você estava explorando antes tem um outro caminho que vai te levar mais para frente ainda e para outro boss. Então explorem bastante os ambientes dentro do Shang para vocês não perderem nada, tá? Tomem bastante cuidado nisso. E por fim, a gente vai voltar agora para falar do sistema, que eu tentei ser um pouco mais sucinto aqui no vídeo, porque eu acho que o sistema é algo que vai levar bastante tempo pra gente explicar, tá? Então eu vou voltar aqui para o nosso templo, por assim dizer. Usei um itemzinho aqui que me teleporta de volta. Se fosse dentro do Dark Souls, era o ossinho do regresso. E eu vou dividir aqui, falando do sistema para vocês, falando por partes, tá? Então, antes de mais nada, vamos falar sobre os atributos da nossa personagem. Aqui é a base, né, da minha personagem. Tô com a personagem no nível 90. Então, como vocês podem ver, eu terminei o jogo no nível 90. E vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas para olhar, tá? Então, os ataques eles são divididos em corte, contusão, perfuração, plumagem, magia, fogo e raio. Isso daqui você consegue aumentar com itens e dentro da árvore de habilidades, que eu já vou mostrar para vocês. E tem também a defesa, que é a mesma coisa, tá? Com a ressalva para tenacidade. A tenacidade é o quê? É o quanto você demora para se reerguer quando você cai, e a personagem é uma cai do cacete. Vocês vão ver que tem bosses e NPCs que te derrubam e você demora um parto para levantar. E também o quanto você é mais difícil de cair, tá? Então, se você tiver com uma armadura, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma armadura que eu sei que tem uma tenacidade relativamente alta. Ela é feia, mas tudo bem. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Essa daqui é a armadura da baratona, como falaram na minha live.
Tá vendo ali, ó? A minha tenacidade já subiu pra 9.4, 9,4. Então, dependendo das armaduras e itens que você for usando, esses números têm uma variação maior e, consequentemente, você vai ser derrubado menos. O que dentro de um Shang é muito importante, tá? Tem alguns sistemas que você precisa dar confronto direto dentro dos inimigos, e pra você fazer esse confronto é como você estivesse batendo tipo espada com espada, machado com garra, e você precisa dar esse contato sem perder o equilíbrio, tá? Então tomem cuidado. Aqui tu vai estar dividido também em atributos: força, agilidade, magia e plumagem. E eu tô com força porque eu uso o machado, então consequentemente é o melhor pro meu personagem. Você vai ver dentro da árvore de habilidades que você consegue destrinchar isso melhor, tá? Ali em resistências são aqueles atributos não, perdão, debuffs que você vai pegando durante o jogo. Então, flagelo, desequilíbrio, queimadura, enregelamento, que é congelamento basicamente, corrupção, desespero e paralisia, tá? Só fica referente ali o desespero porque ele é um atributo que é um insta-kill, é o Cursed do Dark Souls. Se você pegar o desespero, você vai rodar, vai morrer instantaneamente e vai voltar pra Bonfire ou pro templo, né? Então tomem cuidado bastante com o desespero. Aquela armadura de criada do palácio que eu falei pra vocês é uma das melhores em termos de aumentar o nível de resistência a desespero que vocês têm. Então, peguei mais ou menos equilibrado aqui, ó, mas olha, vocês vão ver, já subiu para 219. Tem partes do jogo que você só vai conseguir passar se você tiver com itens certos. E isso eu acho isso muito legal, tá? Porque faz com que você tenha que pensar em como passar aquela parte. Seja você usando um item consumível, seja você usando armaduras que te proporcionam maior resistência, tá? Indo agora para os nossos itens. A gente tem as armaduras, que eu já citei para vocês, e as armaduras, além de serem muito bonitas, vocês vão ver que elas têm atributos específicos para cada armadura. O que eu senti falta dentro das armaduras é que não tem tipo, essa armadura dá mais dano em corte, essa armadura dá mais dano em perfuração, essa armadura me dá mais pontos de magia. Isso não acontece. Elas vão ser transicionadas só entre mitigação e resistência, tá? Então vocês vão ter que se enquadrar dentro dos bosses ou dos inimigos. Vocês vão chegar ali no inimigo, vão tomar uma porrada e falar: opa, esse inimigo aqui usa mais contusão. Aí você vai lá, procura a armadura que tem mais resistência à contusão. As armaduras não têm sistema de peso. Então você pode usar qualquer armadura em qualquer momento que não vai modificar a maneira que você anda pelo mapa. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Então só pega e usa tranquilamente sem se preocupar. Então, a maneira que você parar aqui, ó, essa armadura é bem mais pesada, não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Nem pra maneira que eu me movimento, nem pra maneira que eu me esquivo, tá? Temos os pingentes de jade, que aqui são os anéis ou os amuletos dentro de Elden Ring. Tem inúmeros, tá? Tem inúmeros pingentes de jade aqui. Eu não sei se eu peguei todos, eu acho que não, mas eu peguei uma grande parte deles. E eles vão constituir a build de vocês. Alguns pingentes, na verdade a grande maioria deles, tem dualidade. Ou seja, por exemplo, esse aqui. Reduz o dano recebido, mas aumenta o custo de vigor. Tem outro aqui também, ó. Aumenta a velocidade de recuperação de vigor, mas aumenta o dano recebido. Então vão ter sempre esse bônus e ônus, né? Então tomem cuidado quando vocês estiverem montando a build de vocês, para vocês não cometerem a gafe de pegarem um amuleto que aumenta algo para vocês, mas danifica a sua build por causa do debuff que ele dá, tá? Então tomem cuidado assim. Tem inúmeros amuletos que vocês vão pegando durante o jogo, e muitos desses amuletos vocês pegam também com as almas dos bosses, né? Como eu disse, tem a alma lá do boss, você pega ela, entrega para um NPC, é o eco do boss, né? Entrega para o NPC, ele vai normalmente liberar para você uma roupa e vai liberar também um amuleto ou alguma coisa que vai te ajudar dentro do jogo, beleza? Então fiquem atentos quanto a isso. Só botar aqui, beleza. As magias, tá? Feitiços. Tem inúmeros dentro do jogo, são realmente diversas magias dentro do jogo. O sistema de magia eu não me aprofundei tanto. A maioria das magias que tem dentro do jogo eu fui usando
Só as que aqui tem alguma coisa a ver com buff pro meu personagem. Mas o sistema de magia é bem vasto e eu já olhei na internet, tem algumas magias que são, tipo, realmente muito interessantes, tá? E vocês podem usar. Vocês podem colocar até 4 magias dentro do seu personagem. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês ganham magia, tá? Eu já vou, quando eu entrar na parte da árvore de habilidades, a gente se aprofunda nisso. Mas basicamente, pra vocês entenderem, vocês ganham magia com coisas específicas que vocês fazem. Então, vendo que ali em cima, perto do meu machado, tem a magiazinha, ela tá cinza, você pode ganhar magia esquivando de ataques inimigos, tá? Então eu vou ver, tem uns NPC, tem uns inimigozinhos aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo esquivar de algum ataque. Vocês vão vendo que eu vou ganhando pontos de magia sempre que eu esquivo. Outra maneira também de você ganhar magia é com ataques dentro da árvore de habilidade de vocês. Ó, tá vendo? Ó, ganhei um pontinho ali, ó. Se eu esquivar vai ser bem melhor, né? Mas, ó. Não tô conseguindo. Aqui é o que eu falei de cair, ó. Tá bem difícil, né? Eu não vou conseguir, né? Mas, ó, a maneira de ganhar magia é esquivando, como mostrei pra vocês. E a outra maneira, isso daqui tem, ó. Pronto, ganhei mais um ponto de magia. Só pra mostrar a magia pra vocês aqui, ó. E outro ponto é, na minha build, é porque eu não vou conseguir matar esses inimigos. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que quando eu bati no inimigo, eu ganhei um pontozinho maior? Poder celestial, né? Magia, eu tô falando magia, mas o termo para esse ganho de energia que a gente tem é o ganho de poder celestial. E a gente também consegue ganhar magia através de alguns itens, tá? Deixa eu só usar aqui pra mostrar pra vocês. Lembra? Essa daqui eu nunca tinha usado na minha vida. A maioria das magias eu não usei. Mas usando aqui o ramo plumado, a gente também consegue ganhar pontos de poder celestial. Como a gente ganha poder celestial de maneira válida, né? Sem precisar bater e sem precisar esquivar. Tudo dentro da nossa árvore de habilidades, tá? Dentro da nossa árvore de habilidades, vocês vão conseguir montar a build de vocês para fazer com que isso aconteça. Aqui dentro do nosso templo, a gente tem uma diversidade enorme de coisas para fazer. E eu vou passando por vocês de cada um delas para vocês entenderem. Então, teletransporte é óbvio, né? Você entra aqui, entra dentro do templo e você vai ser teleportado para outro. Não precisa destrinchar muito. Entrar no sonho é como se você estivesse resetando o templo. Então, quando você mata o inimigo e você vem pro templo, ele não vai respawnar automático. Para que ele respawne, você tem que entrar no sonho ou você morra, né? Opa, até entrei no sonho aqui sem querer. Voltando aqui, a temperagem, que é o que eu tava mostrando ali pra vocês, é algo que vocês aprofundam dentro da árvore de atributos, e eu vou entrar nela antes de entrar nos outros, só pra vocês ficarem cientes. Essa daqui é a nossa árvore de atributos, tá? Ela é dividida em basicamente 6 itens aqui, então 6 armas. Então a gente vai ter as lâminas, a espada curta, vamos ter as lanças, vamos ter as espadas longas, vamos ter a parte de habilidade, né, que na verdade eu falei 6, mas são 5 armas. A parte de meio que utilitários, e é aqui onde é que você vai upar a capacidade de curar, né, enfim, onde você for curar é aqui. Se você tiver que aumentar o nível do seu pote, também aqui dentro. Aqui também vão estar a parte de magia. Acho que ela tá aqui, ó. Opa. Eita, nossa senhora. Mas tá... Aqui. Eita, nossa senhora, tá... Ah, beleza. É porque tava com zoom. Tem que tirar o zoom. Mas aqui tá a parte de magia. Toda atributo de magia. Então aqui dentro também tem sobre o poder celeste e também a loucura. A loucura é um sistema que basicamente quanto mais inimigos humanos você mata e quanto mais você morre, mais a sua loucura vai sendo aumentada, e isso você consegue montar build baseado em loucura. Então tudo que tem essa mãozinha aqui, ó, fala, ó, quando estiver com mais de 90% da loucura, o golpe final dos seus combos de ataque leve com arma restaura um pouco de vida ao atingir o inimigo. Ou seja, toda a parte de loucura, você consegue montar uma build em cima dela. Lembrando que a loucura, ela aumenta as chances de drop,
aumenta as coisas dentro aqui da sua árvore de habilidades, mas ela também aumenta o dano que você recebe. Então, se você estiver recebendo muito dano, pode ser porque sua loucura tá alta e você tá sofrendo por causa disso, tá? Então, isso aqui é toda a parte de utilitários. E a parte de armas, né? A gente vai ter os machados, vamos ter as armas as lâminas duplas, a espada curta, a lança e a espada longa, tá? A gente vai ser dividido entre elas. E se vocês virem dentro aqui da parte da arma, vocês vão ver que cada arma tem alguns atributos a serem upados, tá? Então, por exemplo, aqui dentro tem mais empenho. Empenho basicamente é estamina. Força vai aumentar todo o dano. Então, deixa eu pegar aqui um pouco em força. Vocês estão vendo que ali do lado, ó, tem como você ver o que vai aumentar. Então, aqui, ó, o empenho. Se eu aumentar o empenho um pouquinho... Cadê aqui, ó? Ó, o empenho ali, ó, aumenta meu vigor e meu empenho. O empenho, basicamente, é a sua estamina. A minha força aumenta a quantidade de força que eu tenho. E com isso eu ganho mais resistência. Então, vocês vão vendo aí dentro da árvore de habilidades e, consequentemente, vocês vão chegar dentro de atributos que são proporcionais. Então, por exemplo, quando você está falando de espada curta, você pode ver que a espada curta tem magia atrelada a ela. Por quê? Porque por mais que você use magias, normalmente você vai usar magias com uma arma também, tá? Então, fiquem cuidado. Tenham cuidado com isso. Uma coisa que eu acho importante também é citar sobre o sistema de upgrade de armas, tá? Então, vocês estão vendo que aqui dentro tem lâmina forte, tá? O domínio do machado mais 1, e esse aqui tá 3 de 3, significa que o meu machado, na verdade, qualquer machado que eu pegar, ele vai estar no nível 3. Então, se eu tirar aqui, ó, tirei aqui. Vocês estão vendo que o meu machado, dentro da minha parada de habilidades, ó, o meu machado tá mais 7. Se eu voltar aqui dentro e upar a minha habilidade... Opa! Upei em 3, o meu machado, ele vai ficar mais 10, que é o máximo, tá? E quando a gente vai olhar todos os machados, ó, presa lidial, mais 10, alabarda, mais 10, tem 2 alabardas, mas enfim, bobina do dragão cinério, mais 10, machado empírio, mais 10. Todos os machados que eu pegar dentro do jogo, eles vão estar com mais 10. Então não tem aquela preocupação de ficar pegando pedra, indo até um ferreiro, nesse ferreiro você tendo que upar o machado. Eu acho isso interessante, porque tem mais sentido que você aprimore a sua habilidade com uma arma do que necessariamente você só bote pedra e faça a arma ficar mais forte. Eu acho que esse é um sistema bem acertado que o Shang trouxe, tá? Pra mim, o Elden Ring, Dark Souls, poderia ser dessa maneira também. Ia proporcionar que a gente conseguisse usar muito mais armas. Mas eu entendo que cada sistema é um sistema, tá? E falando um pouco da parte de têmpera que eu estava citando para vocês, vocês vão conseguir habilitar a têmpera dentro da árvore de habilidades, ó. Tá vendo aqui, ó? Gasta essência de mercúrio vermelho para aumentar suas cargas de têmpera, mais uma de carga de têmpera. Então a gente vai conseguindo aqui, ó, desbloqueia a têmpera com pontos. Então você vai upando as suas habilidades e vai liberando a têmpera dentro do seu sistema de habilidade, do seu sistema de combate, tá? Eu já vou me aprofundar dentro das têmperas também, pra vocês entenderem o que elas fazem. Mas basicamente é um buff pra arma, tá? Só pra vocês estarem bem cientes. E essa é a nossa árvore aqui de habilidade. Ela é vasta, mas também não é nada complexo, não é nem um Path of Exile da vida que você vai precisar fazer um estudo de caso aqui pra entender como que funciona, tá? Resumidamente, você vai colocando pontos, vai se aprofundando e ganhando mais atributos que vão contribuir para a montagem da sua build, tá? E aqui dentro você vai ter que ir lendo o que faz, né? Então, por exemplo, ó, ataques pesados carregados do machado ganham confronto. Confronto, quando você dá confronto com o inimigo, você recebe menos dano por um período de tempo. Então, por isso que eu disse, lembra que eu falei, o sistema de equilíbrio, né? O poise dentro do jogo é importante, você não cair, porque quando você cai, você perde essa oportunidade.
E isso faz com que o confronto não seja ativado. Então é bem importante vocês estarem cientes sobre esse sistema dentro do jogo, tá? Então tem alguns sistemas que são meio que ocultos. O confronto foi o que eu mais usei, que eu posso dizer pra vocês, é que ele aumenta a sua resistência quando você dá esse choque ali com a arma. Tá vendo ali que no íconezinho que dá um choquezinho? Sempre que isso acontece, você ativa o confronto e, consequentemente, você vai receber um pouco menos de dano e também vai quebrar a postura do inimigo mais fácil, tá? E aí também tem outra coisa também, que é o sistema de disciplinas, tá? O sistema de disciplinas, eu não sei se vocês escutarem aí meu Instagram, mas ignorem. O sistema de disciplinas, ele vai habilitando pra vocês outras coisas dentro da arma. Então, se você vier aqui, ó, tá vendo aqui que tem várias disciplinas? Essas disciplinas mudam a dinâmica que você utiliza a arma. Então, normalmente a arma vai ter sempre uma disciplina base e outra que você pode alterar. Então, sempre que você puder alterar para uma disciplina mais adequada para você, é melhor. Então, por exemplo, a minha veio com a secundária como bloqueio e eu alterei ela para essa daqui, que é o desvário, tá? Que eu dou uma porrada pra cima e tento erguer o inimigo, tá? Então, o sistema de disciplina também pode compor sua build. Então, tem algumas partes dentro da árvore de habilidades ali que vai falar: ah, se você tiver tanta disciplina, muda algo. Isso daí que muda dentro da árvore de bênçãos, tá? Então, tomem cuidado. Vão lendo a árvore de habilidades do Sheng. Ela é bem grande, mas também não é nada complexo, e vão explorando, tá? Uma coisa legal que o Sheng traz é que eu não preciso gastar nada para resetar meu ponto de atributo. E se eu vier aqui e, por exemplo, eu não quero usar mais machado, eu clico aqui, ó, recuperei tudo. Eu não preciso ir de um em um. Isso daqui é maravilhoso, cara. Pra gente aqui, isso daqui é maravilhoso, tá? Eu vou só chegar até uma disciplina aqui para liberar para vocês, ó. Então, eu já liberei aqui o sistema de disciplina, já coloca aqui de volta e tá tudo bem. Então, tomem bastante tempo para entender isso daqui. Falando sobre a têmpera, basicamente você vai liberar os pontos de acupuntura do seu braço e isso vai fazer com que você consiga colocar agulhas. Como que libera essas agulhas? Dentro daqui, ó. Você consegue vir aqui, ó, e cada agulha tem uma coisinha diferente, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu liberei a agulha de sangue, que faz com que sempre que eu bata, eu recupero um pouquinho da minha vida. Mas eu posso ir liberando outras, ó. Agulha de magia, posso liberar aqui também a agulha de plumagem, e daí vai. Você pode liberar N agulhas aqui e você pode colocar na têmpera, tá? Então essa primeira têmpera aqui é sempre o que vai basear a sua build, né? Então aqui, ó, plumagem, magia, essa daqui que é é de magia também. Que é arcano, enfim. Você consegue ir botando aqui. Eu tô com a sanguessuga. E cada agulha dessa daqui vai te dar uma atribuição diferente, beleza? Aqui tem os acessórios, coisas que vão aumentando. Então, de força, de agilidade, de magia, de plumagem. Então, você consegue ir agregando valor à sua agulha principal, por assim dizer. E tem essa daqui no final também, que é aqui em cima, que é mais um espaço. Esse espaço aqui, ó, de cima, o Acupunto Jiao Liao, eu não sei como é que pronuncia isso, gente, foi mal, mas ele só libera com quest, tá? Então todos os os 4 aqui de baixo, você libera dentro da árvore de habilidades, e o último ponto aqui, você vai precisar fazer uma quest mais no finalzinho do jogo, que vai te permitir colocar esse ponto aqui. Isso aqui é importante, tá? É a maneira que a gente buffa nossas armas durante o combate, e a minha build, por exemplo, não funcionaria se eu não tivesse esses pontos de acupuntura aqui. Falando um pouco da bênção, tá? Só para vocês entenderem. Bênçãos são itens que você vai colocando dentro das suas armas, como se você estivesse dando um buff a mais para elas. E vocês vão ver que as bênçãos, elas estão cumulativas. Então, meu machado aqui, ó, eu posso colocar esse daqui, tá vendo que ele tem a sobrecarga e o empalamento? Se eu for para cá, eu posso colocar mais esse daqui, que aumenta mais a sobrecarga. Eu posso colocar mais esse daqui, que vai me dar um buff, um bônus de sobrecarga lá em cima. Aumenta a potência dos ataques pesados carregados. Então, sempre que eu pegar um ataque carregado e pesado, eu vou dar mais dano. Também aumenta o custo de vigor. Então, é sempre um ônus e um bônus, tá? Então, tomem cuidado.
Vocês vão pegando isso daqui, gente, explorando no mapa. Não tem muita dificuldade nisso daqui. E vocês vão tendo que montar a build de vocês. Se vocês não conseguirem encontrar o que vocês querem, vocês podem usar variado. Então, você pode usar isso daqui, e pode usar isso daqui, e pode usar o outro ali. Vai perder o combo de habilidade, mas não é nada demais, tá? É um pingo no i, né? É a cereja do bolo isso daqui. Vai te ajudar a dar mais dano, mas não é também o que vai definir a sua build, beleza? Aqui tem o sistema de loucura. Então, como eu disse pra vocês, sempre que você mata um inimigo humano ou morre, você ganha loucura. E dentro do nosso templo, vocês também podem pegar itens usando a loucura. Então tá vendo que tem 20 aqui, 10, 20, 20, 20, tá bem? Eu tenho 162 de carga de loucura. Se eu conseguisse, se eu morrer aqui e matar o NPC, tá? Eu vou falar sobre ele rapidinho. Eu libero toda a loucura e eu posso comprar novos itens. Tem um detalhe, tá? Sempre que você morre, eu não sei se vai funcionar aqui, mas sempre que eu morro e não é um boss, ou seja, nossa, demorei pra morrer. Sempre que eu morro e não é um boss, eu vou enfrentar um inimigo e esse inimigo, ele vai servir pra livrar a minha loucura. Também é o inimigo que vai carregar as minhas almas, tá? Então, durante o jogo, quando você tiver com a loucura totalmente estacada, ó, vai vir esse inimigo aqui. E ele me matou já, né? Ele me matou insta. Então, eu vou perder parte das minhas souls, das minhas almas, né? Do meu mercúrio, que é o que a gente usa pra upar nosso personagem. E eu vou resetar a minha loucura. Então, vocês vão ver que quando eu voltar aqui no templo, eu basicamente vou estar zerado de loucura. Minha loucura vai estar zero ali, ó, perto das minhas habilidades. Vai estar zerado. Mas eu perdi uma parte das minhas almas. Eu tinha 130 e poucos mil. O legal é que você não perde tudo, tá? Então, eu recuperei aqui, ó, todas as minhas almas de volta porque eu morri aqui do lado. Então, se eu for morrendo e não vou conseguindo resgatar, eu vou perdendo uma porcentagem de alma. Então, cara, você nunca vai perder tudo de uma vez. Não é igual no Elden Ring, Dark Souls, que se você perder durante a ida de buscar suas souls, você perde tudo. Aqui não, você vai perdendo aos pouquinhos. É um pouco mais noob-friendly, né? Então, basicamente, aqui eu posso vir agora na loucura, eu posso ir comprando outros itens, tá? Nada demais. É um sistema até que interessante para você ir acumulando coisas. Aqui, a disciplina nada mais é do que você dar novos jeitos de como usar suas armas. Como eu falei ali, você pega essas coisas de disciplina dentro da sua árvore de habilidades. E esse é todo o sistema do Sheng, tá? Ele é um pouco mais complexo do que parece. Quer dizer, ele é um pouco mais simples do que parece, mas se vocês forem trabalhando ele, vocês vão conseguir montar a build de vocês sem problema nenhum. Como eu disse, eu não olhei vídeo e eu consegui zerar o jogo. E eu acho que eu matei todos os bosses. Talvez eu tenha esquecido algum, mas eu matei todos os bosses importantes. Então, vocês com certeza vão conseguir montar a build de vocês e se divertirem, tá? Então, em resumo, pessoal, eu sei que ficou um pouco parado, a gente não teve tanta visibilidade aqui dentro de Sheng, eu não fui mostrando coisas pra vocês, mas o Sheng, ele é um jogo excelente, ele é um Double A, né, se eu não me engano, ele entrega aquilo que você tem de expectativa, vocês vão se divertir, e eu acho que o único defeito do Sheng é que ele é muito extenso. Então, às vezes, você tá explorando, terminou a área, você fala, não, agora eu vou pra próxima área. Tô avançando na história. Não, porque tem mais uma coisinha pra você explorar. Então, ele é um pouco extenso. Por mais que eu estivesse me sentindo um pouco fadigado, isso só foi acontecer depois de 40 horas de gameplay ali. Lembrando que eu morri bastante, eu demorei bastante pra passar, então é muito provável que se você fizer rushadão, você sinta que o jogo não tem esse sentimento de cansaço. Mas também não aconselho que vocês façam isso, porque tem muita coisa pra explorar dentro do Sheng, tá? Então esse era o vídeo, pessoal, espero que ajudem vocês a se orientarem. A minha opinião é que é um jogo que vale, se você puder comprar na promoção, vale muito a pena, ou se você puder pegar o Game Pass pra jogar o jogo, vale muito a pena também. O jogo full price, não sei se tá valendo tanto, talvez compense mais você esperar uma promoção.
Principalmente se você estiver comprando no PS5, que o jogo tá com um preço mais alto, né? Então aí também talvez não valha tanto a pena, ter opções melhores. Acho que First Berserker Kazan é uma opção um pouquinho melhor que o Shang, eu particularmente gosto. E Lies of P com certeza é uma opção melhor que o Shang, mas ele é um jogo que entrega o que se propõe. E eu gostei de Shang, é um jogo interessante, é um jogo bonito, é só um ponto também de ressalva. Até agora, eles estão arrumando o jogo, tá? Antes o sistema tava bem cagado, o sistema de... Sistema não, as configurações e a otimização do jogo tava bem cagada. Então tomem cuidado se vocês não tiverem uma máquina um pouquinho mais pesada, né? Pode ser que vocês tenham dificuldade de rodar o Shang e aí vocês se frustrem, tá? Eu particularmente aqui tô jogando com as minhas configurações na grande maioria das coisas no desligada ou no médio pra baixo, tá? Então, ó, ou tá médio ou tá alto, tá tudo no meio termo aqui. Mas se eu botar aqui, ó, se eu vou botar aqui no máximo aqui, só pra vocês verem. Deixa eu ver se aqui, qualidade, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, de efeitos. Botar no alto. Vocês vão ver, ó, que já dá uma pouquinho da queda de frame, tá? Se eu botar tudo no alto mesmo, no talo do talo, ir lá pra fora do jogo e botar tudo no talo, é bem provável que eu sinta um travamentozinho. Se vocês olharem a minha live, no comecinho, eu tava tendo uma queda interessante de frames ali, tá? Ó, já vai ficar pesado, ó. Ó, devido a uma mais alta pode afetar o desempenho, ó. Coloquei tudo no alto, ó. Se eu me movimentar bastante, pode ser que comece a travar. Vale reforçar que no day one, né, no dia 1, isso daqui foi bem pesado, tá? Agora já tá bem melhor. Com o tempo... me matei de novo. Com o tempo, isso vai melhorando e talvez computadores que não tenham tanta performance consigam rodar o Shang ali nas configurações média alta sem problemas nenhum. No momento, eu aconselho jogar ali no médio para baixo, tá? Para vocês terem uma maior fluidez dentro do jogo, principalmente nas áreas que tem muita água e muita partícula, tá? Mas no contexto geral... já voltou aqui esse NPC aqui. Resumidamente, pessoal, é isso, tá? Matei o NPC, beleza, deixei ele morrer lá. O Shang é um excelente jogo, ele entrega aquilo que se propõe, e se você puder pegar na promoção, eu acho que é uma ótima oportunidade de um jogo pra vocês com um gênero Souls-like, tá? É isso, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo, acho que ficou até mais extenso, vou tentar cortar algumas partes. Valeu aí, falou, tchau, tchau.